princípios divinos para finanças. Amém. Esse é o tema dessa noite. E que o Senhor fale ao seu coração, que Ele fale ao nosso coração. Diz a palavra do Senhor em Deuteronômio 8:18: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Esta é a promessa de Deus para a nossa vida. Se você crê nisso, diga: eu recebo essa palavra. Falemos com o nosso Deus. Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Rei de reis e Senhor de senhores, falamos contigo agora, Senhor, nesse momento onde o Senhor nos senta, Pai, para ouvirmos a Tua voz, a voz do bom pastor Jesus. Por isso a minha oração é para que o Senhor use a minha vida, para que eu possa agora ter a minha carne subjugada ao meu espírito, que é um com o Teu Santo Espírito, Jesus, e que seja o Senhor a falar a estas vidas, a estas ovelhas, aqueles que estão através da internet, aqueles que estão aqui no santuário, Jesus, que a Tua voz, Pai, a voz que é clara, que é nítida, a voz que é certeira, Jesus, que essa voz possamos ouvi-la mais uma vez nessa noite, e que nós possamos todos crescer em graça, em conhecimento, Pai, em crescer, Senhor, em conhecimento financeiro, Jesus, aquilo que Tu tens para a nossa vida financeira, a Tua vontade é o que nós queremos, Jesus. Por isso fala aos nossos corações, porque nós estamos aqui prontos para ouvir a Tua voz. Eu oro em nome santo de Jesus, e todos assim comigo digam amém, amém e amém. Glória a Deus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado, abençoado Tiago. Então, meus irmãos amados, como eu já disse, há 2 semanas nós começamos uma série de mensagens sobre finanças, e são mensagens transformadoras. Quando nós falamos sobre finanças, sobre vida financeira, é um assunto que traz transformação, que traz restauração de vida. Afinal de contas, nós entendemos lá onde o profeta Oséias diz que a falta do conhecimento gera destruição. E quando nós temos esse conhecimento, nós estamos tirando essa destruição das nossas vidas. E o inimigo, ele tenta destruir, porque esse é o objetivo dele: roubar, matar e destruir. E como que nós evitamos essa destruição da parte do inimigo, com setas, com dados na nossa vida? Através do conhecimento, amém? A fé vem pelo ouvir. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. E também em relação à nossa vida financeira, porque tem muitas famílias que estão com a vida financeira, muitos homens, muitas mulheres com a vida financeira destruída. E nós precisamos ouvir o que Deus tem. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida financeira? Porque Deus tem uma palavra e uma direção para todas as áreas das nossas vidas. Então, nós estamos aqui nessa série, transformando vidas através do conhecimento bíblico para as nossas vidas financeiras. E nós temos aprendido, como eu disse, através da Bíblia Sagrada, como ter domínio, como controlar, como administrar a nossa vida financeira, como proteger o nosso salário. Te interessa como fazer isso? Como proteger o seu salário, como proteger a sua vida financeira, como proteger os seus bens e como evitar problemas na vida financeira, na área financeira. É para isso que nós começamos essa série. Então, nessa hora eu peço para que você trave aí a sua mente, prenda os seus pensamentos, como diz a palavra, leve cativos em obediência ao Senhor, para que nada distraia, para que você possa crescer em conhecimento e, consequentemente, evitar destruição na sua vida financeira. Então, tudo começa com a palavra de Deus. Diga: tudo começa com a palavra de Deus. É necessário, amados, que eu e você, que nós escutemos a voz de Deus. Nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus, porque Ele tem uma direção certa, Ele tem uma voz clara, Ele tem direcionamento para a nossa vida financeira. E só um tolo, só um nécio, só uma pessoa insensata pode continuar vivendo em crise, em desespero, em derrota, quando nós temos recebido tanto conhecimento. Então, eu acabei de dizer que a falta do conhecimento gera destruição. Então, se nós tivermos conhecimento, nós estamos evitando a destruição. E porque muitas pessoas, mesmo com conhecimento, têm a vida destruída? Entenda uma coisa: tudo que você tem na sua vida, você já aprendeu como ter. A casa que você tem, o carro que você tem, a mulher que você tem, o filho que você tem, a família que você tem, o emprego que você tem, você já descobriu como ter isso. Deus já te mostrou formas, porque você já tem isso. É o que você não sabe que vai te levar para o que você quer. Alguém quer algo mais em sua vida, na vida financeira? Ou seja, nós precisamos aprender algo mais, porque é isso que vai fazer com que nós cheguemos lá. Talvez falte conhecimento para algumas pessoas. Outras podem dizer: não, mas eu até tenho conhecimento. E por que eu não estou vivendo então o mais de Deus? Por que eu não estou vivendo o que Deus diz na sua palavra? Porque uma coisa é nós termos conhecimento, outra coisa é nós
praticarmos esse conhecimento. Então tem pessoas que falam, não, eu tenho conhecimento do que Deus diz a respeito da vida financeira, enfim, do que a palavra de Deus diz. Então talvez falte você aplicar isso. Alguma coisa falta para que você viva e para que você usufrua daquilo que Deus tem para a sua vida, que é direito dele, que é vontade dele. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, com esta série de ensinamentos, você vai descobrir como será o seu futuro financeiro. Com esta série de ensinamentos, você vai descobrir como investir ao máximo para você ter o máximo de resultados. Isso te interessa? Ter máximo de resultados? Estamos falando da sua vida financeira, então precisamos desse conhecimento. Precisamos estar atentos ao que Deus vai nos dizer, ao que Deus está nos dizendo. Nós estamos iniciando um período, amados, de vacas gordas. Eu peguei essa palavra porque eu creio que veio da parte de Deus para o nosso ministério, para as nossas vidas. Nós estamos vivendo um período de vacas gordas. Amados, chegou o nosso tempo, chegou a nossa hora, diz o Senhor, 7 anos de abundância. Nós precisamos agarrar, misturar isso com fé, porque o Senhor está dizendo. Precisamos estar, conectados ao altar, um período de vacas gordas, para que haja crescimento, para que haja na nossa vida expansão, para que haja, toda essa riqueza que Deus promete em sua vida. Nós precisamos aprender esses princípios, aprender e praticar esses princípios, para que nós possamos viver vacas gordas, para que nós possamos viver abundância, para que nós possamos viver esta vontade boa, perfeita e agradável do nosso Deus. E domingo passado, quando estavam aqui, deixa eu ver, a Bispa Solange trouxe 3 princípios bíblicos para nós prosperarmos financeiramente. A Bispa trouxe 3 princípios bíblicos, e nessa noite eu vou mostrar a você mais alguns destes princípios, outros princípios, para que você veja a expansão, como eu disse, para que você veja o crescimento em sua vida financeira. Antes disso, então, eu quero só rapidamente lembrar esses 3 princípios que nós vimos no domingo passado. O primeiro princípio que a Bispa trouxe, temos aí no telão: ou você controla e tem domínio sobre o seu dinheiro, ou o seu dinheiro lhe controlará e lhe dominará. Então, esse é o primeiro princípio que nós devemos aplicar, entender e praticar. Nós precisamos controlar o dinheiro. Nós precisamos fazer com que o dinheiro seja o nosso servo. Você sabe que existe uma expressão no meio financeiro que eles dizem que o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Ou seja, é exatamente esse princípio. Nós precisamos fazer com que o dinheiro seja nosso servo e não nosso patrão, porque ele é um péssimo patrão, mas ele é um ótimo servo. E quando nós conseguimos fazer com que o dinheiro seja nosso servo, quando nós controlamos o dinheiro, quando nós temos uma inteligência bíblica, financeira, de fazer com que o dinheiro trabalhe para nós e não nós trabalhemos para o dinheiro. Nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas e fazer com que o dinheiro seja o nosso servo. E se você amar a palavra, se você amar o reino, se você amar a igreja, amados, é Deus quem faz você ser bem sucedido. Não é o homem, não é o seu patrão, não é o investidor, é Deus quem faz com que nós, filhos dele, sejamos bem-sucedidos. É Deus quem prospera, é Deus quem dá pão para alimento, diz a palavra de Deus. É o Senhor quem nos dá força para nós sermos ricos. Então é o Senhor quem nos prospera. Por isso precisamos amar a igreja, por isso precisamos amar a palavra, amar o reino. Então, ou você tem domínio e olhos iluminados para dominar o dinheiro, ou ele passa a ser uma desgraça na sua vida. Então esse foi o primeiro princípio que a Bispa trouxe. O segundo que ela trouxe foi: Deus é o dono de todas as riquezas da terra. Diga isso com a sua voz, diga: Deus é o dono de todas as riquezas. Amados, tudo é de Deus. Amém. A igreja quer aplaudir, vamos lá. Deus é dono de todas as coisas. Tudo veio dele, por ele, e todas as coisas são para ele, é o que diz a palavra de Deus. Tudo é de Deus. Isso quer dizer que Deus é o dono de tudo que nós temos. O seu carro, a sua casa, a sua família, o seu emprego, as suas roupas, tudo é de Deus. Você pode ter no seu comando, você pode até administrar isso, mas isso pertence a Deus. Então quando nós entendemos que tudo que nós temos vem de Deus, quer dizer que gastar dinheiro se torna um ato espiritual, porque o nosso dinheiro não é nosso. Não é somente 10% que é do Senhor, tudo é do Senhor. 10% Ele manda nós devolvermos a Ele, mas tudo é dEle. Como eu disse, é Ele quem dá pão para alimento, é Ele quem faz chegar na nossa vida a semente. Tudo que nós temos pertence a Ele. Se você não tiver isso claro na sua mente, você vai entrar ali numa linha tênue com o Senhor. Tudo que você tem, diga isso: tudo que eu tenho, diga, pertence ao Senhor. Então quando nós entendemos isso, foi o que eu disse, nós entendemos que gastar dinheiro é um ato espiritual. O bispo Daniel esteve aqui no congresso de homens e ele trouxe uma palavra no ofertório onde ele nos trouxe
a clareza e o ensinamento que se tudo é do Senhor, se o dinheiro é do Senhor, o nosso dinheiro é semente. Ou seja, quando nós entendemos que o nosso dinheiro é semente, a gente começa a pensar onde nós vamos semear, onde nós vamos gastar. Então uma vez que você está andando no shopping, você está ali, você pensa, eu tenho sementes nas minhas mãos, será que isso aqui vai me trazer frutos? Será que isso aqui vai me trazer retorno? São sementes que Deus me deu. Então quando você começa a ter esse entendimento a respeito do dinheiro, você começa a pensar onde eu vou plantar as minhas sementes, onde eu vou aplicar a minha semente, onde vai dar fruto, e você começa a pensar, será que eu tenho que gastar nisso mesmo? Será que eu tenho que comprar isso mesmo? Porque se tudo pertence a Deus, se eu estou administrando algo dele, eu tenho que ter controle, devo ser um bom administrador, porque você sabe na parábola dos talentos, diz que o Senhor deu lá os talentos e depois ele saiu e o que ele faz? O servo volta, o Senhor volta para prestar contas. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, e é tudo dele. Como é que nós estamos administrando? Então entenda, tudo que você tem, todo o seu dinheiro, todos os seus bens, tudo que você tem pertence ao Senhor. E há pessoas que investem, como eu disse, mais no seu carro, mais no cachorro, a bispa falou sobre isso, investem mais no cachorro, mais no carro, mais em compra de sapato do que na obra de Deus. E algumas pessoas, às vezes nós falamos, traga uma oferta alçada, vamos aqui fazer um movimento, vamos ofertar, vamos, enfim, fazemos um movimento de uma oferta, e as pessoas falam, não, eu já dei o meu dízimo, já estou kit com o Senhor, já fiz a minha parte com Deus. Mas aí quando surge um celular da moda, surge alguma coisa, a pessoa se esforça, ela parcela, faz qualquer coisa, ela fala, não, eu preciso ter aquilo. Então nós precisamos ter esse entendimento, com o que nós temos gastado o nosso dinheiro. Bispo, quer dizer que eu não posso comprar celular? Não posso? Lógico que pode, mas você precisa ter inteligência, você precisa administrar bem aquilo que o Senhor tem confiado. Lembra que eu falei sobre isso também, a respeito da parábola dos talentos. O Senhor dá conforme a capacidade, diz a palavra de Deus. Será que nós temos capacidade de receber mais de Deus? Trazendo agora para a vida financeira, será que o Senhor, se desse mais para você, você teria a capacidade de administrar isso, de multiplicar isso? Ou você seria aquele servo mau que enterra a coisa e fala, não, sabendo que o Senhor é ruim, é severo? Não, o Senhor vai nos dar mais quando nós tivermos capacidade. Como que nós aumentamos a nossa capacidade? Ouvindo a palavra de Deus, tendo conhecimento. Quanto mais nós nos aprofundamos, quanto mais nós crescemos, estamos nos cultos, a nossa capacidade está sendo expandida. Por isso eu louvo a Deus pela sua vida, porque hoje a sua capacidade está sendo aumentada. Você escolheu a melhor parte. Olhe para quem está do seu lado e fala, você escolheu a melhor parte, você escolheu estar na casa de Deus, você escolheu, aumentar a sua capacidade. Diga para o outro agora, diga assim, consequentemente, Deus lhe dará muito mais. Profetiza isso, Deus lhe dará muito mais. Aleluia. O terceiro princípio que nós vimos aqui no domingo foi, toda a riqueza de Deus pertence aos filhos de Deus. Amém. Alguém só estará, amados, qualificado a receber as riquezas de Deus, se viver como filhos de Deus, como filho de Deus. Para eu estar apto das promessas, eu tenho que viver como filho de Deus. Eu tenho que ouvir a voz do meu pastor. Ele tem que ser o meu bom pastor. Ele tem que ser o meu pastor para que eu possa ter todas as coisas. Então, passei rapidamente sobre esses 3 tópicos, 3 princípios que a bispa trouxe. Eu quero agora entrar no 4º princípio, nesta noite. Temos no telão? Amém. Viver em prosperidade ou pobreza é uma escolha. Todas as escolhas têm consequências. Diga isso, toda escolha tem consequência. Toda, amado. Tudo que você escolheu até hoje tem uma consequência. Você está exatamente no lugar que você escolheu há um tempo atrás, ontem, anteontem, 10 anos atrás. Você está nesse lugar de acordo com as suas escolhas. Ah, mas eu não escolhi. Não escolher também é uma escolha. Olha o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio 30, 19, diz, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amados, a escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é nossa. Deus dá uma direção, Ele mostra as consequências, mas quem escolhe é você, quem escolhe sou eu. Não adianta a gente dizer, não, eu estou endividado porque o diabo, é da conta do diabo, porque na de Deus você não vai pôr, né, a dívida, é muito sério. Mas não, é porque Deus, nunca, a pessoa, lembra que nós estamos falando sobre autorresponsabilidade? Assuma o controle das suas escolhas. Você está onde você escolheu estar. As suas decisões, as suas ações te trouxeram até onde você está. Se você está num lugar de destaque ou não, não me interessa. O que interessa é que você escolheu estar aí. Foram as suas escolhas, as suas decisões. Então, eu escolhi a bênção. Diga, eu escolhi a bênção.
Nós escolhemos a bênção, essa tem que ser a nossa escolha, amém? Tudo na vida depende de decisões, tudo na vida depende de escolhas. Até o marido que você escolheu, foi você que escolheu. E o que aconteceu aí no meio? O irmão deu um tapa na esposa e falou, toma. Não foi isso. Até o marido, até a esposa, foi você que escolheu. A pessoa, não. No altar, Senhor me deu esse marido. Aí depois de 10 anos foi o diabo que deu. Não, você escolheu, amado. Você escolheu o seu marido, você escolheu a sua esposa. Se você escolheu bem, se você escolheu mal, o seu emprego foi você que escolheu. Aonde você está hoje, você escolheu. As suas amizades, quem você anda, você escolhe, você escolheu. Depois fala, sabe que é aquele meu amigo, aquela roda, eles me tiraram da igreja, me tiraram dos caminhos do Senhor. Você que escolheu. Assuma a responsabilidade. Não foi o diabo, foi você que escolheu andar com essas pessoas. Você tem a decisão. Deus te dá clareza, Deus mostra, nas más conversações, as más conversações corrompem os bons costumes. Deus vai falando no seu espírito, não, mas eu escolho estar ali, eu escolho viajar, eu escolho estar ali, eu escolho não estar na igreja. Você escolheu, e as consequências também são culpa sua. Quem está entendendo, diga amém. Então, amados, a vida é uma escolha. Tenhamos todos aqui autorresponsabilidade. Nós começamos o ano, lá no nosso projeto de vitória, eu falei sobre isso, autorresponsabilidade. O crente gosta tudo de pôr a culpa no diabo, em Deus, nunca a culpa é dele. Nós temos que ter autorresponsabilidade. E tratando da nossa vida financeira, o primeiro passo é nós entendermos que estamos aonde escolhemos estar com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. Então, com base em tudo isso, eu posso afirmar que dizimar é uma escolha. Dizimar é uma escolha. Você pode escolher dizimar, mas tem gente que escolhe também não dizimar. Não dizimar, amados, é fazer a escolha errada. E as consequências são trágicas. Porque quando nós dizimamos, nós repreendemos o devorador, é o que diz a palavra de Deus. Nós estamos blindando a nossa renda, nós estamos blindando os nossos bens, nós estamos protegendo a nossa vida financeira. E quem escolhe isso? Eu? Você? Nós escolhemos. Você escolhe para a sua vida, eu escolho para a minha vida. Nós todos os cultos abrimos um momento para isso. Tem pessoas que já entenderam que dizimam, que ofertam. Tem outras pessoas que colocam a mão no bolso, pegam o celular, vai tomar água, faz qualquer coisa. É uma escolha, é uma escolha. As consequências também nós vamos colher. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 13:4. Diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Amados, Deus trabalhou e descansou em um dia. Deus trabalhou e em um dia Ele foi lá e descansou. Deus nos chamou para trabalhar, diga trabalhar. Deus nos chamou para nós enriquecermos. Deus nos chamou para nós prosperarmos. Deus nos chamou para nós produzirmos. Deus nos chamou para nós nos fartarmos. E o que diz a palavra é que o diligente se farta porque escolhe o caminho correto. Se enche, se farta, cresce, prospera. Então o preguiçoso, o que ele faz? Ele fica lá desejando. E diz a palavra, o homem mais sábio da história diz que ele não tem nada. Aquele que só deseja. Você conhece alguém assim que só deseja, mas não faz nada? A Bíblia diz que a alma dos diligentes se farta. Que você seja esse diligente que o rei Salomão está dizendo aqui. Que você seja esse que se farta, esse que prospera, esse que expande, esse que cresce, esse que coloca a mão, sabe? Esse que não tem medo de colocar a mão na terra, de trabalhar, sabe? Que você seja esse, que você seja trabalhador e que você colha dos frutos do seu trabalho. Então, quando nós começarmos, amados, a praticar esses princípios da prosperidade bíblica, as tragédias das dívidas serão estripadas das nossas vidas, serão aniquiladas das nossas vidas. Quando nós alinharmos as nossas vidas com a vontade de Deus, com os princípios de Deus, sabe, a prosperidade se manifestará, amados. A falta das coisas nas casas desaparecerá. A pobreza, a miséria, sabe, não haverá mais, sabe, pobreza, não haverá mais escassez, não haverá mais falta, pelo contrário, haverá abundância, haverá, sabe, finanças fartas, os recursos de Deus serão derramados sobre a igreja, sobre as casas, sobre as famílias, quando nós nos alinharmos à vontade de Deus. Quem está recebendo conhecimento nessa noite, diga amém. Diga, eu estou me alinhando à vontade de Deus. Virá crescimento para a sua vida, creia nisso. Virá prosperidade, não vai lhe faltar nada na sua casa. Deus vela para que essa palavra se cumpra. Eu creio nisso. Amados, a sua prosperidade financeira de amanhã depende do que você vai decidir hoje. Lembra que eu te disse, o que você tem você já sabe como ter. O que você está decidindo hoje mudar para que você tenha amanhã? Vai decidir de hoje.
Talvez pessoas falam, nunca vou dizimar, isso não é para mim. Talvez mentes estão sendo agora, quebradas, princípios, crenças limitantes a respeito de dinheiro. Deus está transformando, porque a sua decisão de hoje vai mudar o resto da sua história. Uma decisão alinhada com a palavra de Deus. A sua escolha, é sua escolha hoje sair daqui como um vencedor, mas também a sua escolha sair daqui como um perdedor, como um derrotado. Tem pessoas que vão sair daqui e vão falar assim, isso não é para mim, eu já ouvi isso, não quero saber, vai continuar como está. Mas tem pessoas que Deus trouxe aqui, porque está mudando a sorte, está mudando o entendimento, está dando revelação, e vai sair daqui pronto para voar, para decolar, para viver o melhor da vida, para mudar a vida financeira, para mudar a situação financeira da casa, da família. Deus vai fazer isso nessa noite, está fazendo isso, eu creio nisso, por isso Ele te trouxe aqui. Não é mais uma quinta-feira, hoje Deus quer transformar algo na sua vida. Você precisa estar atento, você precisa querer isso, dizer, Senhor, é para mim, eu recebo, eu me alinho com a sua palavra, com a sua vontade, eu saio daqui hoje para voar, eu saio daqui hoje para ter uma vida financeira de acordo com a sua palavra, porque eu sou um servo bom e fiel, e a tua palavra diz, se quiseres e me ouvirdes, eu quero, eu estou ouvindo, por isso eu comerei o melhor dessa terra. É assim que nós temos que reagir, amados. Mas você não sabe como está a minha conta bancária. Eu não quero nem saber. Não preciso saber. O que eu preciso saber é que eu não me guio por vistas, e você também não. Nós nos guiamos pela fé em Cristo Jesus. Não importa como estão as coisas. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza, é a convicção. Agora se eu fico apático falando, é mais uma mensagem, nada muda. Continua 10 anos igual. Eu não tenho 10 anos para perder. Se você também não tem, aprenda hoje, mude o que tem que ser mudado, e fale, Senhor, eu quero porque é meu direito, Deus. Quantos querem, digam amém. Agora sim, igreja, vamos lá. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Quinto princípio. Estamos esquentando. Os filhos de Deus têm um histórico bíblico de prosperidade. Se você é filho de Deus, diga, eu recebo essa palavra. Amados, o seu DNA é um DNA próspero. Não pense você, mas a minha mãe sempre falou que dinheiro era isso. Eu cresci ouvindo que dinheiro não dá felicidade. Eu ouvi crescendo que não podia falar em dinheiro na mesa. Eu ouvi dizendo que quem tem dinheiro roubou. Isso foi setas que o inimigo colocou na sua vida, colocou na sua mente. São crenças que te limitam de viver a vontade de Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus têm um histórico bíblico de prosperidade. Eu fico com o que diz a palavra de Deus lá em Gênesis 13:2, diz assim: era Abraão muito pobre, era Abraão, miserável. Diga não. O que Abraão era, meu amado? Diga muito rico. Muito rico, e possuía gado, prata, ouro. Amados, esse é o nosso DNA. Era Abraão riquíssimo, esse é o nosso DNA, porque Abraão é o nosso pai na fé. Somos merecedores da bênção, da herança de Abraão. Chegou até nós, nós fazemos parte disso. E diz a palavra de Deus em Eclesiastes 5:19: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Amados, diga assim, eu recebo esse dom. Mas você vai dizer agora com muito mais entusiasmo, com uma mão ao céu, diga, eu recebo esse dom. Se você pode fazer um pouco melhor com as duas mãos aos céus, diga, eu recebo esse dom. Aleluia, nós recebemos esse dom nessa noite, Senhor. Nós recebemos isso em nossas vidas. Salmo 23:1, você sabe de cor o que diz: o Senhor é o meu pastor e nada vai nos faltar, amados. Essa é uma declaração de prosperidade. Essa é uma declaração em linha com a palavra de Deus. Por isso nós vamos declarar mais uma vez juntos. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor. Diga, nada vai nos faltar, porque Ele é o nosso pastor definitivamente. Então é tempo de Deus conceder aquilo que Ele tem prometido em sua palavra. Eu creio, amados, que chegou o tempo das nossas vidas, chegou o tempo do nosso ministério. Nós não estamos aqui brincando, nós estamos aqui jogando palavras, nós estamos aqui lendo a Bíblia, nós estamos respaldados, nós estamos aqui debaixo da vontade de Deus. Por isso nós podemos afirmar que chegou o nosso tempo, chegou a nossa hora. Se Deus disse que haverá um tempo de abundância, de vacas gordas, creia nisso de todo o seu coração.
Não titubeie, sabe? Não deixe com que os seus pensamentos, porque é somente eles que podem fazer com que você não viva isso. Porque pessoas vivem, pessoas não vivem. Porque são os pensamentos. Tem pessoas que não entendem, falam, não, isso não, isso aí foi lá pro passado. Amados, não deixe com que a sua mente roube aquilo que Deus tem para você. Deus não quer que você viva com miséria, Deus não quer que você viva no cheque especial, Deus não quer que você viva com pouco. Deus quer que você viva com fartura, com abundância. Foi para isso que Ele te colocou nessa terra. Tiago 4:2 diz assim a palavra do Senhor: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Então muitas pessoas se recusam a pedir, é o que eu acabei de dizer, se recusam a pedir a abundância de Deus, porque tem uma mentalidade, sabe, presa, uma mentalidade de escravidão, uma mentalidade que acredita na pobreza, que acredita que não é direito. São aquelas crenças que limitam, são as vozes, são as setas, são os dardos do inimigo, fazendo com que você não desfrute dessa vida abundante. Existem religiões, você sabe disso, que dizem que pobreza é espiritual, é sinal de espiritualização, de ser uma pessoa espiritualizada, que você tem que entregar tudo, que você tem que ser uma pessoa que não pode viver com nada, tem que ser pobre mesmo, tem que viver na miséria, sabe? Tem religiões que dizem que pobreza é uma virtude. E isso é a maior mentira, amados, é o maior erro teológico. Isso aqui é a maior voz do inimigo sobre a vida das pessoas. Deus não nos chamou para nós sermos pobres, como eu já disse, sabe? Jesus não era pobre, nunca foi. Jesus sempre foi rico. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 5:12. Diz assim: proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, diga riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Amados, digno é o Cordeiro de riqueza. Esse é o nosso Pai, esse é Jesus Cristo. Temos outro? Não, só esse, né? Então o que são isso? São 7 bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, e essas 7 bênçãos tem que estar na nossa vida. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, isso tem que estar na sua vida, isso tem que estar na nossa vida. Por isso diga com a sua voz, diga com a sua boca: na minha vida, diga mais alto, diga: na minha vida, eu tenho o direito de receber, vamos lá, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Diga que isso se cumpra na minha vida, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. Aleluia. E por que nós temos esse direito? Porque a Bíblia diz, Jesus diz: tudo que é meu é teu, tudo que é de Cristo é nosso. Isso é nosso direito, nós podemos crer que isso é direito nosso, porque tudo que é de Deus, tudo que é de Cristo é nosso. Então, você tem que acreditar nisso. Lembre-se que eu falei já várias vezes: não deixe com que a sua mente faça com que você vacile. Não deixe com que os pensamentos, com que a voz do mundo, com que a voz do seu vizinho, a opinião dos outros, amado, eu já falei isso, que a opinião é a mercadoria mais vagabunda da atualidade. Opinião. As pessoas deixam de viver a vida delas pela opinião de um vizinho, pela opinião de um familiar, por uma opinião que gera um pensamento, que gera um bloqueio mental. Não deixe com que a opinião de ninguém, sabe, prenda você. Acredite nisso. Você tem que quebrar a mentalidade de pobreza ser uma virtude, de pobreza ser a vontade de Deus. Na Bíblia, amado, pobreza é maldição. Na Bíblia, pobreza é o resultado da desobediência aos planos de Deus. Quem produz pobreza é o pecado. Quem produz pobreza é o alcoolismo, é a droga, é a prostituição, é o crime, é a AIDS, é a idolatria. Isso produz pobreza, isso não tem parte com Deus. Mas quando Deus prospera, aí há alegria, há paz. Quando Deus prospera, tem abundância. Quando Deus prospera, tem prazer. Quando Deus prospera, tem glória. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então nessa noite, nós rechaçamos o nosso meio. Eu rechaço do nosso meio, sabe, todo complexo de pobreza. Eu rechaço do nosso meio todo espírito negativo. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Deus vivo. É nosso direito vivermos prósperos, é nosso direito vivermos ricos, é nosso direito sermos e vivermos o melhor desta terra. E ponto final. Essa é a vontade de Deus, e é isso que tem que habitar na nossa mente, no nosso coração. 6º princípio: Deus
quer investir em você. Dê um sorriso bem grande. Amado, a melhor coisa que pode acontecer é isso. E Deus quer investir em você. Você consegue sorrir? Imagina Deus investindo tudo que Ele tem em você nessa hora. Imagina toda a riqueza, tudo que Ele criou. Ele está investindo em você, Ele quer investir em você. E você fica me olhando com essa cara triste, dá um sorriso, meu amado. É que está faltando dente, bispo. Depois fala comigo que a gente arruma. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso e fala: Deus quer investir em você. Fala: Deus quer investir em você. Mateus 19, 29 diz: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Amados, essa é a vontade de Deus. Ele quer investir em você. Diz aqui, muitas vezes mais. E alguém pode estar perguntando assim: mas quantas vezes, bispo? Eu te respondo, nós lemos Mateus, vamos um pouquinho mais para frente. Vamos lá, Marcos 10, 29. Diz assim: tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Próximo. Que não receba já, amados, é no presente, é para hoje, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, vai ter perseguição, prepara aí. E no mundo por vir a vida eterna. Amado, Deus tem 100 vezes mais para você. Deus tem 100 vezes mais, é o que diz a palavra de Deus para as nossas vidas. Nós que estamos alinhados, nós que estamos debaixo da vontade dEle, diz que Deus tem 100 vezes mais para as nossas vidas. Se você crê nisso, diga: eu recebo. Mas um parênteses, você viu o que diz ali: e com perseguições. Amados, prepara, porque vai ter perseguição. Isso é super normal. Toda vez que alguém prospera, há um invejoso que persegue. Então estou aqui contando o que vai acontecer na sua vida, porque você vai prosperar 100 vezes mais, porque essa é a vontade de Deus. E vão ter invejosos, pastor David, é normal. Toda vez que alguém se destaca, entenda uma coisa: as pessoas, elas querem o seu bem, mas elas nunca querem que você esteja melhor do que elas. Então toda vez que você se destaque, você vai se destacar, você vai crescer, porque essa é a vontade de Deus. Vão vir invejosos, vai vir aquele que vai falar: olha lá, roubou. Vai vir outro que vai falar: o que ele está fazendo? Não dê voz a isso. Deus já está te preparando. Vão vir aqueles que são invejosos, aqueles que ficam de olho em quem prospera só para ficar atacando, só para ficar falando mal. Não dê voz a isso. Siga o seu fluxo, siga o seu caminho. É Deus quem está te prosperando, é Deus quem está dando 100 vezes mais na sua vida. Esteja preparado. Lembra quando nós falamos do propósito? Quando você sabe o que vem pela frente, os problemas diminuem. Então você já sabe que você vai prosperar, você já sabe que é 100 vezes mais, você já sabe que essa é a vontade de Deus. Quando aparecer, você fala: olha lá, estava esperado. A palavra de Deus vai ter perseguição, mas a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida 100 vezes mais. Eu creio nisso, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Malaquias 3,10, você conhece muito bem, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, olha o que Deus faz, por vossa causa repreenderei o devorador. Amados, Deus está aqui enficando a espada na cabeça do inimigo. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor está repreendendo todo o devorador da sua vida. O Senhor está repreendendo tudo que possa tentar roubar o fruto, diz o Senhor dos exércitos. Se você investir no reino, amado, se você investir na obra de Deus, se você investir em gente de Deus, você sabe que tem pessoas que são de Deus, você precisa entender quem são essas pessoas. Se você investir em gente de Deus, na obra de Deus, no reino de Deus, Deus tem um retorno cêntuplo de tudo que você vai investir. É o que nós estamos lendo na palavra dele, é o que nós estamos entendendo nessa noite. Por isso eu quero ir, nesses 10 últimos minutos, para o último princípio, o 7º princípio. Nós estamos acabando. Você tem que aprender a investir com
sabedoria. Então investir com sabedoria é investir naquilo que é eterno. E o que é eterno? Palavra de Deus. Precisamos ter sabedoria, olhos iluminados. Então tudo nessa terra é passageiro, só o reino de Deus é eterno. Então eu te digo nessa noite, invista neste reino, invista no reino de Deus, invista na igreja, invista na rádio, invista na televisão, invista na internet, invista nas mídias sociais, sabe, invista nas nossas reformas, invista, sabe, na nossa sede própria, invista nisso, amado, invista na transformação do mundo, invista na salvação de vidas, invista na pregação do evangelho através da graça de Deus, invista nas coisas do reino, porque essas são eternas. As outras a traça vai corromper, vai comer, diz a palavra de Deus. As coisas eternas são as coisas de Deus. Diz que tudo vai passar, porém a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, isso jamais passará. Então eu quero finalizar dizendo que hoje eu lhe passei 7 princípios bíblicos que vão proteger a sua vida, vão fazer com que Deus controle os seus negócios, com que Deus abençoe o seu dinheiro, com que Deus proteja os seus bens, com que você esteja blindado com a bênção de Deus, e Deus sobrenaturalmente faz as coisas acontecerem. Você vai ver que depois dessa série, depois do ensinamento, depois do seu conhecimento, as coisas sobrenaturais começam a ser naturais nas nossas vidas. Você vai ver uma avalanche de bênção financeira, você vai ver 100 vezes mais, e não se assuste, amado, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Nos próximos dias, esteja atento, porque Deus vai mandar muita coisa para você, porque essa é a vontade dEle. Esteja atento, esteja sensível à voz dEle, esteja preparado para receber isso, para depositar na obra de Deus, para investir na obra de Deus, porque Deus sobrenaturalmente faz com que essas coisas aconteçam. A abundância será algo normal na sua vida, e a partir destas práticas, destes princípios de Deus, você verá a abundância sobrenatural sendo algo natural na sua vida financeira. É Deus quem dá força, é Deus quem dá o poder para nós adquirirmos riquezas. Então ame-o, sirva-o, porque a bênção material se manifestará em sua vida, a bênção material se manifestará na sua família, na sua casa, no seu local de trabalho. Diz a palavra que onde você colocar a planta dos teus pés, você tem o poder de abençoar, porque a bênção está sobre a tua vida. Então isso vai se manifestar na sua vida. Aplique o que você aprende aqui, amados. Viva o que você tem ouvido da parte de Deus. Não seja um obeso mental. Aplique tudo que Deus tem falado. Aplique, coloque em prática, para que isso saia da teoria, para que isso seja vida na sua vida, para que você veja o poder de Deus. Invista na obra de Deus, invista no reino. Não dê mais desculpas, não dê mais desculpas. Não fale, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. Não, assuma o controle da sua vida financeira, das suas ações, das suas atitudes. Tenha autorresponsabilidade. E eu quero terminar, enquanto os nossos louvadores vêm aqui, te dizendo: tenha coragem de amar a Deus e de demonstrar esse amor servindo-o voluntariamente. Deus conhece o coração, Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o nosso coração. Você tem que entender nessa noite, nessa série, que dinheiro não é um fim. Dinheiro é um meio. Dinheiro é um meio com que Deus vai fazer com que você tenha mais tempo com a sua família, com que você viva melhor. Você não vai querer ser rico, por ter uma bela casa, um belo caso. Lembra que eu disse aqui na segunda-feira, o problema não é desejar essas coisas e ter essas coisas. O problema é quando a riqueza te tem e não você tem a riqueza. É quando ela está no tesouro do seu coração. A Bíblia diz que aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Quando a riqueza ocupa o seu coração, aí as coisas estão invertidas. Deus tem que ocupar o seu coração, Ele tem que ser o centro de tudo, e as outras coisas vão ser acrescentadas. É direito nosso sim viver o melhor dessa terra, mas nós vamos possuir as riquezas, e não elas vão nos possuir. O apóstolo Paulo diz que você vai ficar rico para você ser generoso. Então você precisa entender isso. Por que Deus vai me prosperar tanto? Porque você vai abençoar outras vidas, porque você vai abençoar outras famílias, você vai saber investir na obra de Deus, você será uma pessoa generosa. Por isso Deus vai colocar muito nas suas mãos. Se você crê nisso, levante no seu lugar com as mãos aos céus. Vamos orar a Deus. Estamos encerrando. Senhor amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Rei de reis e Senhor de senhores, Pai, nós ouvimos a Tua voz nessa noite, Jesus. Ouvimos, Senhor, a Tua vontade, Senhor, boa, perfeita e sim agradável, a respeito da nossa vida financeira. É isso que o Senhor tem falado nessa série, é isso que o Senhor tem trazido para nós, conhecimento bíblico, Pai, a respeito de finanças. E nós queremos, Jesus, queremos, porque a Tua palavra diz que se nós quisermos, nós comeremos.
nós queremos, estamos ouvindo. Se ouvirdes, se quiseres, estamos aqui, Pai, ouvindo, estamos querendo, estamos alinhando a nossa vida. Por isso nós dizemos com a nossa boca: nós queremos viver e comer o melhor dessa terra, porque é nosso direito, Pai. Somos herdeiros com o crente Abraão, os nossos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, toda a descendência, Jesus, chegou até nós. Somos mais que vencedores, somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. É isso que diz a tua palavra. Diz que a tua bênção não acrescenta dores, Jesus. Nós não queremos ser ricos como o mundo, nós não queremos que o dinheiro seja o fim, mas nós queremos sim ter muito, Pai, para emprestar e não tomar emprestado. Nós queremos ter para abençoar, para sermos generosos, para investirmos, Jesus. Nós queremos ter, Pai, as riquezas dessa terra, porque é o que o Senhor diz na tua palavra, para nós investirmos em almas, para nós investirmos no reino, para nós levarmos coisas, Pai, para aquilo que é eterno e não para aquilo que é mundano, para aquilo que é passageiro, Jesus, porque nós sabemos, Pai, que o nosso galardão está na vida eterna, Jesus. Mas nessa terra, Pai, o Senhor quer nos ver prósperos, o Senhor quer nos ver, Pai, pessoas abastadas, Jesus. Por isso, Pai, abre as mentes, Senhor, abre o coração, Jesus. Tira toda crença limitante da mente do teu povo, Jesus. Todo aquele que pensa que riqueza não vem de ti, que pensa que tem que viver, Senhor, com pouco, Não, Deus, o Senhor tem uma vida e uma vida abundante, porque a tua palavra diz que o Senhor veio para isso, para nos dar vida e nos dar vida com abundância. A tua palavra diz que nós somos cabeça e não cauda. Por isso, Jesus, nessa hora nós nos apropriamos dessa palavra, nós nos apropriamos dessa verdade, Jesus. E eu profetizo sobre essas vidas, Pai, que estes princípios espirituais, Jesus, estes princípios divinos para a vida financeira, Pai, serão, Senhor, constantes, Pai, serão permanentes nas nossas vidas, Pai. Nós saímos daqui, Senhor, prontos para recolher 12 cestos cheios, Pai, e ainda vai sobrar, como o Senhor fez na multiplicação dos pães, dos peixes, Jesus. Essa é a tua vontade. As nossas eiras se encherão de trigo, Pai, os nossos lagares vão transbordar de vinho. Senhor, essa é a tua vontade para este povo, e na autoridade do teu nome, Jesus, nós chamamos a existência aquilo que não existe, Pai. Contas bancárias no vermelho, Pai. Nessa hora, pelo poder da nossa fé, nós declaramos, Pai, o teu milagre financeiro na vida deste povo, Jesus. O teu milagre financeiro nos negócios, Pai, na vida dos empresários, na vida dos trabalhadores, Pai, na vida das famílias, Jesus. Nós profetizamos que haja vida onde há morte, porque este poder está na nossa boca, Jesus. E nós saímos daqui com esta autoridade, Jesus, sabendo que onde colocamos a planta dos nossos pés, Senhor, o Senhor nos dá por herança, porque essa é a tua vontade, Jesus. Prospera, Senhor, esse povo, Senhor. Que esta palavra, Senhor, não volte para ti vazia, porque é o Senhor mesmo quem está velando para que ela se cumpra. Eu profetizo 7 anos de bênção. Eu profetizo, Senhor, riqueza. Eu profetizo, Senhor, abundância. Eu profetizo, Pai, o melhor desta terra sobre estas vidas, em o nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Eu recebo, Deus. Eu recebo, Deus. Aleluia. Oh. Olha só, eu vou dar a bênção, mas nós vamos cantar um louvor. Se você puder, fique e cante, porque esse louvor vai transformar a sua sexta-feira. Esse louvor vai fazer toda a diferença na sua vida amanhã. Saímos daqui, Senhor, declarando que a tua paz, que excede todo entendimento, guardará as nossas mentes, guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Ficamos com esta palavra para a tua honra e glória, e todos digam amém.